Nosferatu, Joy Hill. Narração: Dani Bernardo. Troyfe, uma eterna véspera de Natal. Terra do Natal. O espectro a conduziu pelo bulevar principal, chamado Avenida Jujuba. Conforme o carro avançava, Charlie Manx dava repetidamente 3 toques na buzina. Da, da, os inconfundíveis primeiros acordes de Jingle Bells. Vicky foi atrás. O frio agora lhe causava tremores incontroláveis e ela teve que se esforçar para não bater os dentes. Quando o vento se erguia, atravessava a camiseta como se ela estivesse completamente nua, e floquinhos de neve cortavam sua pele como cacos de vidro. Os pneus da moto não aderiam muito bem aos paralelepípedos cobertos de neve. A Avenida Jujuba parecia escura e deserta, como uma via que cortasse uma aldeia abandonada do século XIX. Velhos postes de ferro, prédios estreitos com beirais e águas furtadas escuras, portas recuadas em nichos. No entanto, à medida que o espectro avançava, os lampiões a gás dos postes se acendiam e chamas azuis ganhavam vida dentro das cúpulas cobertas de gelo. Lamparinas a óleo luziram vida nas janelas das lojas para iluminar vitrines elaboradas. Vicky passou por uma loja de doces chamada Le Chocolatier, cuja vitrine exibia trenós, renas e uma imensa mosca, todos de chocolate, além de um bebê de chocolate com a cabeça de um bode. Passou por outra loja chamada Punch Judge, cheia de marionetes de madeira penduradas na vitrine. Uma menina com vestido azul de pastora cobriu o rosto com as mãos de madeira e sua boca aberta formava um perfeito ó de surpresa. Um menino de calça curta segurava um machado com manchas vivas de sangue. Aos seus pés jazia uma série de cabeças e braços de madeira. Além dessa pequena zona comercial, se erguiam os brinquedos, tão escuros e sem vida quanto a rua principal no momento da sua chegada. Ela viu a montanha-russa do trenó se assomando na noite, como o esqueleto de uma colossal criatura pré-histórica. Viu o grande anel preto da roda gigante. E atrás disso tudo se avultava a montanha. Uma parede rochosa quase vertical, congelada em milhares de toneladas de neve. No entanto, o que prendeu a atenção de Vicky foi o imenso espaço acima da montanha. Um aglomerado de nuvens prateadas preenchia por completo metade do céu noturno, e flocos suaves e graúdos flutuavam preguiçosamente até o chão. O resto do céu estava livre, um porto de escuridão e estrelas, e pendurada no centro disso tudo, uma gigantesca lua crescente prateada com um rosto. Tinha uma boca torta, um nariz adunco, e como ela agora cochilava, o imenso e único olho estava fechado. Os lábios azuis estremeciam, e ela emitia um ronco alto feito um 747 levantando o voo. Cada expiração fazia as próprias nuvens vibrarem. De perfil, a lua se parecia muito com o próprio Charlie Manx. Vicky tinha sido louca por vários anos, mas em todo esse tempo jamais havia sonhado ou visto nada parecido. Se houvesse alguma coisa no meio da rua, ela teria batido com a moto. Foi preciso 10 segundos para conseguir desgrudar os olhos daquela lua. O que finalmente a fez olhar para baixo foi um leve movimento na periferia de seu campo de visão. Era uma criança em pé dentro de um beco escuro, entre a loja de relógios tempos idos e a barraquinha de cidra do Sr. Manx. Quando o espectro passou, os relógios ganharam vida e começaram a tic-taquear, bater, estalar e tocar. Instantes depois, uma engenhoca de cobre reluzente posicionada na vitrine da barraquinha pôs-se a bufar, resfolegar e soltar vapor. A criança estava usando um casaco de pele sujo e tinha cabelos compridos e maltratados que pareciam indicar o sexo feminino, embora Vicky não pudesse ter certeza. Aquela coisa tinha dedos ossudos que terminavam em unhas compridas e amarelas. O rosto liso e branco apresentava uma leve teia negra sob a pele, que lhe dava o aspecto de uma máscara de esmalte rachada e desprovida de qualquer expressão. A criança a observou passar sem dizer nada. Seus olhos brilharam, vermelhos como os de uma raposa, ao refletir a luz dos faróis que passavam. Querendo ver melhor, Vicky girou a cabeça para espiar por cima do ombro e viu 3 outras crianças emergirem do beco mais atrás. Uma parecia segurar uma foice. 2 estavam descalças na neve. A coisa está feia,
pensou. Eu já estou cercada. Tornou a olhar para a frente e viu logo adiante uma rotatória em torno da maior árvore de Natal que já vira na vida. A árvore devia ter bem mais do que 40 metros de altura. A base do tronco era tão larga quanto um pequeno chalé. 2 outras ruas partiam da grande rotatória, e a parte remanescente do círculo era magiada por uma mureta de pedra na altura do quadril que dava para o vazio. Era como se o mundo terminasse ali e despencasse para uma noite sem fim. Enquanto percorria metade do círculo no encalço do espectro, vi que analisou aquilo. A neve recém-caída fazia cintilar a superfície da mureta. Depois dela, o que havia era uma mancha de óleo feita de escuridão e coagulada com estrelas, que formavam ondas congeladas e arabescos impressionistas. Aquilo era 1000 vezes mais vívido do que o céu real, mas ao mesmo tempo tão falso quanto qualquer outro que vi que houvesse desenhado em seus livros do Máquina de Busca. O mundo realmente terminava ali. Ela estava fitando os frios e insondáveis confins da imaginação de Charlie Manx. Sem qualquer aviso, a grande árvore de Natal se acendeu toda de uma vez, e 1000 luzinhas elétricas iluminaram as crianças reunidas à sua volta. Algumas estavam sentadas nos galhos mais baixos, mas a maioria, talvez chegassem a 30, se achava de pé debaixo dos galhos, vestindo roupas de dormir, casacos de pele, trajes de baile de 50 anos antes, chapéus de pele, macacões ou uniformes da polícia. À primeira vista, todas pareciam estar usando delicadas máscaras de vidro branco e tinham a boca fixa em sorrisos cheios de covinhas, com lábios excessivamente carnudos e vermelhos demais. Após uma análise mais detida, as máscaras se transformavam em rostos. As finíssimas rachaduras eram veias, visíveis através da pele translúcida, e os sorrisos forçados exibiam bocas repletas de pequeninos dentes pontiagudos. Aquelas crianças, na verdade, eram mais como antigas bonecas de porcelana. Um menino sentado em um galho empunhava uma faca de lâmina curva do mesmo tamanho de seu antebraço. Uma garotinha segurava uma corrente com um gancho na ponta. Uma terceira criança, vi que não soube dizer o sexo, carregava um cutelo de açougueiro e usava um colar feito de dedos ensanguentados. Ela agora estava perto o suficiente para ver os enfeites que decoravam a árvore e sentiu o ar ser forçado para fora de seus pulmões. Eram cabeças com a pele grossa feito couro, escurecida, mas não podre, preservadas pelo frio. Cada uma tinha 2 buracos onde antes ficavam os olhos. Bocas pendiam abertas em gritos mudos. Uma delas era de um homem de rosto magro e cavanhaque louro, com óculos de lentes verdes e armação em forma de coração cravejada de cristais. As cabeças eram os únicos rostos adultos que se via na terra do Natal. O espectro parou, bloqueando a rua. Vi que engatou a primeira na Triumph. Pressionou o freio e se deteve também, 10 metros atrás do carro. Crianças começaram a se espalhar, vindas debaixo da árvore. A maioria foi em direção ao espectro, mas algumas a rodearam por trás até formar uma barricada humana, ou inumana no caso. "Solta ele, Max!" gritou Vicky. Foi preciso toda a sua força de vontade para manter as pernas firmes, pois ela estava dominada por uma mistura de frio e medo. O ar cortante da noite fazia arder suas narinas e queimava seus olhos. Não havia nenhum lugar seguro para onde olhar. Na árvore estavam pendurados todos os outros adultos desafortunados o bastante para irem para a terra do Natal. E à sua volta se encontravam as bonecas sem vidas de Manx. A porta do espectro se abriu e Charlie Manx surgiu. Ao se erguer, ele ajeitou um chapéu na cabeça. Vi que identificou o fedora de Maggie. Posicionou-o em um ângulo preciso, arrumando a aba. Agora mais jovem até do que Vicky, Manx estava quase bonito. Malares saltados, um queixo anguloso. Ainda faltava um pedaço de sua orelha esquerda, mas a cicatriz estava rosada, brilhante e lisa. Em uma das mãos ele segurava um martelo prateado, que balançava lentamente para frente e para trás, feito o pêndulo de um relógio contando os segundos em um lugar onde o tempo não importava. A lua roncou. O chão estremeceu. Manx sorriu para Vicky e tocou o chapéu de Maggie em um cumprimento, mas em seguida se virou para olhar as crianças vindo na sua direção. As longas abas do casaco rodopiaram à sua volta.
Olá, pequeninos, disse ele. Que saudade! Vamos acender uma luz para eu poder ver vocês melhor. Ele ergueu a mão livre e puxou uma cordinha imaginária suspensa no ar. A montanha-russa do trenó se iluminou com uma fieira emaranhada de luzes azuis. A roda gigante brilhou. Em algum lugar ali perto, um carrossel pôs-se a girar e uma música começou a sair de alto-falantes invisíveis. Com sua voz doce e libidinosa, safada e inocente, Ertakit cantava para o Papai Noel que tinha sido uma menina boazinha em um tom que sugeria o contrário. Sob as luzes fortes do parque de diversões, Vicky pôde notar que as roupas das crianças estavam sujas de terra e sangue. Viu uma menina pequena correr de braços abertos, a camisola branca rasgada com marcas de mãos impressas em sangue. Ela alcançou Manx e envolveu sua perna com os bracinhos. Ele levou a mão à parte de trás de sua cabeça e a pressionou contra si. Ah, pequena Lori, falou Manx à menina. Outra menina um pouco mais alta, com cabelos compridos e lisos que chegavam à parte de trás dos joelhos, veio correndo e abraçou Manx pelo outro lado. Millie, meu doce. Millie usava o uniforme vermelho e azul de um quebra-nozes, com bandoleiras cruzadas sobre o peito magro. Trazia uma faca presa ao cinto dourado, e a lâmina nua era tão brilhante quanto a superfície de um lago de montanha. Manx endireitou o corpo, mas manteve os braços em volta de suas meninas. Virou-se e olhou para Vicky com semblante contraído, reluzindo com algo que poderia até ser orgulho. Tudo o que fiz, Vitória, foi por causa das minhas filhas. Este lugar fica além da tristeza, além da culpa. Aqui todo dia é Natal, para sempre. Todo dia tem chocolate quente e presentes. Veja só o que eu dei para as minhas duas filhas. Carne da minha carne e sangue do meu sangue. E para todas essas outras crianças felizes e perfeitas. Você realmente consegue dar algo melhor para o seu filho? Algum dia já deu? Ela é bonita, comentou o menino pequeno atrás de Vicky, de voz miúda. Tão bonita quanto a minha mãe. Como será que ela vai ficar sem nariz? Perguntou outro garoto e deu uma risada ofegante. O que você pode proporcionar a Wayne, exceto infelicidade, Vitória? Indagou Manx. Por acaso pode lhe dar estrelas só dele? Uma lua só dele? Uma montanha-russa que se reconfigura a cada dia com novos arcos e novos loopings? Uma loja de chocolate cujo estoque nunca termina? Pode lhe dar amigos, brincadeiras, diversão, mantê-lo livre das doenças, livre da morte. Eu não vim aqui negociar, Charlie. Tornou a gritar Vicky. Era difícil encará-lo. Ela não parava de olhar para os lados, lutando contra o impulso de olhar por cima do próprio ombro. Podia sentir as crianças se aproximarem com suas correntes, machadinhas, facas e colares de dedos decepados. Eu vim aqui matar você. Se não me devolver meu filho, tudo isto aqui vai sumir. Você, suas crianças e toda esta fantasia idiota. Última chance. Ela é a garota mais bonita que eu já vi. Continuou o menino de voz miúda. Tem olhos bonitos. Os olhos dela são iguais aos da minha mãe. Tá bom, falou o garoto que rira antes. Pode ficar com os olhos, eu fico com o nariz. Da escuridão sob as árvores, uma voz ensandecida e histérica entoou uma canção. Vamos fazer uma menina de neve aqui na terra do Natal. E depois vamos fingir que ela é uma débil mental. Com a menina de neve vamos nos divertir de montão, até as outras criancinhas a derrubarem no chão. O menino deu uma risadinha. As outras crianças se calaram. Vi que nunca tinha presenciado um silêncio mais aterrador. Manx levou o midinho aos lábios um instante, no gesto afetado de quem reflete. Você não acha que deveríamos perguntar ao Wayne o que ele acha? Curvando-se, sussurrou para Millie. A filha de Manx caminhou descalça até a traseira do espectro. Vi que ouviu pés se arrastarem no chão à sua esquerda. Virou a cabeça depressa e viu uma criança a menos de 2 metros de distância. Era uma garotinha roliça vestida com um casaco de pele todo emaranhado e aberto, mostrando que ela não usava nada por baixo a não ser uma calcinha imunda da Mulher Maravilha. Quando vi que a encarou, a menina ficou totalmente imóvel, como se elas estivessem disputando algum tipo demente daquela brincadeira de estátua. A criança empunhava uma machadinha.
por sua boca aberta, Vicky viu um cilindro cheio de dentes e pensou ter discernido 3 fileiras distintas que chegavam a descer pela garganta da menina. Olhou de novo para o carro no momento que Emília estendeu a mão para abrir a porta. Por um instante, nada aconteceu. A porta aberta estava preenchida por uma escuridão de breu. Vicky viu Wayne segurar a borda da porta com uma das mãos nuas. Em seguida, um dos pés despontou para fora. Ele deslizou do banco e pisou nas pedras do calçamento. Tinha a boca aberta de assombro e o rosto erguido para as luzes e para a noite. Estava limpo e bonito. Os cabelos pretos penteados para trás, acima da testa terrivelmente branca, e a boca vermelha aberta em um sorriso de espanto. E Vicky notou os dentes. Lâminas de osso em fileiras afiadas e delicadas, iguais ao de todas as outras crianças. Wayne, chamou. Sua voz foi um soluço engasgado. Ele virou a cabeça e a fitou com prazer e incredulidade. Mãe? Ei, ei, mãe, não é incrível? É tudo de verdade mesmo. Ele olhou por cima da mureta de pedra para o céu, para a imensa lua baixa com seu rosto prateado e adormecido, e riu. Vicky não conseguiu se lembrar da última vez que o filho rira com tanto abandono, com tanta facilidade. Mãe, a lua tem uma cara. Vem cá, Wayne. Neste segundo. Vem até aqui. A gente precisa ir embora. Ele a encarou e uma covinha de incompreensão surgiu entre suas sobrancelhas escuras. Por quê? A gente acabou de chegar. Por trás, Millie passou um dos braços em volta da cintura de Wayne e grudou-se às suas costas como se fosse uma namorada. Ele se contorceu e olhou em volta, espantado, mas se imobilizou quando Millie começou a sussurrar em seu ouvido. Ela era linda de morrer, com as maçãs do rosto saltadas, os lábios carnudos e as têmporas afundadas. Ele ouviu atentamente, os olhos arregalados, e sua boca se escancarou, e deixou à mostra um número ainda maior daqueles dentes pontiagudos. Ah, está de brincadeira. Ele olhou para Vicky atônito. Ela está dizendo que a gente não pode ir embora. Não pode ir a lugar nenhum porque eu tenho que abrir meu presente de Natal. Millie se inclinou e pôs-se a sussurrar freneticamente no ouvido de Wayne. Sai de perto dela, Wayne, mandou Vicky. A gordinha do casaco de pele deu mais alguns passos arrastados na direção de Vicky e chegou quase perto o suficiente para cravar a machadinha em sua perna. Vicky ouviu mais passos atrás de si quando as outras crianças se aproximaram. Intrigado, Wayne olhou de esguelha para a menina, franziu a testa para si mesmo e exclamou: É claro que você pode ajudar a abrir o meu presente. Todo mundo pode ajudar. Cadê meu presente? Vamos lá pegar, e vocês podem começar a rasgar agora mesmo. A menina sacou sua faca e a apontou para a Vicky. Debaixo da grande árvore. O que você tinha dito, Vitória? Perguntou Max. Última chance? Acho que é a sua última chance. Eu daria meia volta com essa moto enquanto ainda é possível. Wayne, chamou ela, ignorando Max e cravando os olhos no filho. Ei, você ainda está pensando ao contrário como sua avó mandou? Me diz que ainda está pensando ao contrário. Ele a encarou com o olhar vazio, como se ela houvesse feito uma pergunta em um idioma estrangeiro. Sua boca estava entreaberta. Então, bem devagar falou. Difícil é mais, mãe. Tentando estou. Max sorria, mas seu lábio superior se afastou até deixar à mostra os dentes tortos e Vicky pensou ter visto uma centelha de algo semelhante à irritação atravessar seus traços macilentos. Que bobajada é essa? Está fazendo joguinhos, Wayne? Porque eu adoro um joguinho. Contanto que não me deixem de fora. O que você acabou de dizer? Nada, respondeu Wayne com um tom de voz que sugeria total sinceridade e a mesma incompreensão de Max. Por quê? O que pareceu que eu disse? Wayne disse que ele é meu, Max, interveio Vicky, que você não pode ficar com ele. Mas eu já estou com ele, Vitória, retrucou Max. Já estou com ele e não vou deixá-lo ir embora. Vicky tirou a mochila do ombro e a segurou no colo. Abriu o zíper, mergulhou uma das mãos lá dentro e pegou um dos sacos de anfo. É melhor você soltar meu filho, porra. Senão o Natal vai acabar para todo mundo aqui. Vou fazer essa merda voar pelos ares.
Manx empurrou Fedora para trás da cabeça com um polegar. Nossa, quanto palavrão! Nunca consegui me acostumar com esse palavreado na boca de uma moça. Sempre achei que isso faz uma garota parecer o pior tipo de vadia. A gordinha de casaco de pele deu mais meio passo arrastado para a frente. Seus olhos, recuados entre pequenas dobras de gordura, brilharam com um vermelho que lembrava a doença da raiva. Vi que acelerou um tiquinho a moto, que pulou alguns metros para a frente. Queria abrir alguma distância entre si e as crianças cada vez mais próximas. Virou o anfo de cabeça para baixo, encontrou o timer, acertou para o que parecia ser dali a 5 minutos e apertou o botão de ligar. Nesse instante, imaginava que um derradeiro clarão aniquilante de luz branca fosse acabar com o mundo, e suas tripas se contraíram com força, preparando-se para uma última e lacinante explosão de dor. Só que nada assim aconteceu. Aliás, nada aconteceu. Vi que nem teve certeza de que o timer fora ligado. O mecanismo não emitia ruído algum. Ela segurou o anfo acima da cabeça. O timer deste negócio aqui é bem ruinzinho, Manx. Eu acho que vai explodir daqui a 3 minutos. Mas pode ser que esteja errando 1 ou 2 minutos para mais ou para menos. E tem vários outros iguais a este aqui dentro da mochila. Manda o Wayne vir até aqui agora. Agora. Quando ele estiver em cima da moto, eu desligo o timer. O que é isso aí? Indagou Manx. Parece um daqueles travesseirinhos que a gente recebe no avião. Eu andei de avião uma vez, de St. Louis até Baton Rouge. Nunca mais faço isso. Tive sorte de sair vivo. O avião sacudia a viagem inteira, como se estivesse em cima de um barbante e Deus estivesse brincando de ioiô conosco. Um saco de bosta, igual a você. Como é que é? Isto aqui é anfo, o fertilizante enriquecido. Quando você encharca esta bosta aqui em diesel, ela se transforma no explosivo mais potente do mundo depois de um caixote de TNT. Timothy McVeigh explodiu um prédio federal de 2 andares com 2 sacos iguais a este. Eu posso fazer a mesma coisa com todo esse seu mundinho e tudo o que ele contém. Mesmo a 10 metros de distância, vi que pôde ver nos olhos de Manx que ele estava calculando enquanto refletia. Então, o sorriso dele se alargou. Eu não acredito que você vá fazer isso. Explodir também você mesma e seu filho. Só se fosse maluca. Ah, cara, será que você só entendeu isso agora? O sorriso dele foi morrendo aos poucos. Suas pálpebras afundaram e seus olhos adquiriram uma expressão baça e decepcionada. Ele abriu a boca para gritar, e nesse instante, a lua abriu seu único olho e começou a berrar. O olho da lua, vermelho e esbugalhado, mas parecia um saco de pus com uma íris no meio. A boca era um rasgo serrilhado na noite, e a voz era de Manx, tão amplificada que quase ensurdecia. Peguem ela! Matem ela! Ela veio aqui para acabar com o Natal. Matem ela agora! O chão estremeceu. Os galhos da imensa árvore de Natal se agitaram no escuro. O freio escapuliu da mão de Vicky e a Triumph pulou mais 15 centímetros para a frente. A mochila cheia de anfo escorregou de seu colo e caiu sobre as pedras do calçamento. Os prédios se sacudiram com os gritos da lua. Vicky nunca tinha vivenciado um terremoto na vida e não conseguiu controlar a própria respiração. Seu terror era algo indizível abaixo do nível do pensamento consciente e da linguagem. A lua começou a rugir, um som desarticulado de fúria que fez os flocos de neve no ar rodopiarem e se agitarem feito loucos. A menina gorda deu um passo e lançou a machadinha para cima de Vicky, igual a um índio apache em um filme de faroeste. A extremidade mais pesada e robusta acertou Vicky no joelho esquerdo machucado. A dor foi avassaladora. A mão de Vicky tornou a soltar o freio e a Triumph deu outro pinote. A mochila, porém, não foi deixada para trás. Uma das alças tinha agarrado na pedaleira traseira que Lu havia abaixado ao subir na garupa. Como sempre, Lucarmo vinha em seu socorro. Ela ainda estava com o anfo, mesmo que fora do seu alcance. O anfo. Nesse exato momento, ela estava segurando um dos pacotes bem apertado junto ao peito com a mão esquerda e o timer, em tese, estava ligado. Não fazia tic-tac ou qualquer outro ruído que sugerisse o funcionamento. Livre-se desse pacote, pensou ela. Em algum lugar que mostre a ele o estrago que pode fazer com esses troços. As crianças avançaram para cima dela,
saindo debaixo da árvore, coalhando o chão de pedras. Ela ouviu leves batidas de pés atrás de si. Olhou em volta à procura de Wayne e viu Millie ainda abraçada a ele. Os dois estavam em pé junto ao espectro, e por trás, a menina enlaçava delicadamente o peito do seu filho. Na outra mão, segurava a faca em forma de meia-lua que Vicky sabia que planejava usar em Wayne antes de soltá-lo. No segundo seguinte, uma criança pulou em cima dela. Vicky deu um puxão no acelerador. A Triumph saltou para a frente e a criança errou feio e se espatifou de barriga no chão. Ainda presa à pedaleira, a mochila quicava sobre as pedras cobertas de neve. Vicky acelerou a moto direto para cima do Rolls Royce, como se pretendesse passar por cima do carro. Megs agarrou a menina, Lori, e se encolheu atrás da porta aberta, no gesto protetor de qualquer pai. E com esse gesto, Vicky entendeu tudo. O que quer que as crianças tivessem se tornado, o que quer que ele houvesse feito com elas, sua intenção era deixá-las seguras para impedir que fossem atropeladas pelo mundo. Megs acreditava na própria decência. Era assim com todos os monstros de verdade, supunha ela. Vicky apertou o freio, cerrou os dentes por causa da dor lacinante e violenta no joelho esquerdo, virou o guidão e fez um giro de quase 180 graus com a moto. Uma fila de mais de 10 crianças a perseguia correndo pela rua. Ela tornou a acelerar e a Triumph avançou rugindo para cima delas. Quase todas se espalharam feito folhas secas durante um furacão. Uma menina magra de camisola rosa agachou-se e continuou na frente da moto. Vicky desejou passar direto por cima dela, atropelar aquela filha da puta, mas no último segundo virou o guidão para tentar contorná-la. Não conseguiu evitar. Não podia atropelar uma criança. A moto se balançou perigosamente sobre as pedras escorregadias e perdeu a velocidade. E, de repente, a menina montou na garupa. Segurou a perna de Vicky com as garras de uma velha megera, com unhas compridas e irregulares, e se suspendeu para cima do banco atrás dela. Vicky acelerou de novo e a moto deu um pinote para a frente, aumentando a velocidade à medida que dava a volta na rotatória. A garota na garupa emitia ruídos, barulhos engasgados e rosnados iguais aos de um cachorro. Escorregou uma das mãos em volta da cintura de Vicky, que quase gritou devido ao frio, tão intenso que chegou a arder. A menina segurava um pedaço de corrente com a outra mão, que ergueu e baixou bem em cima do joelho esquerdo de Vicky, como se de algum modo soubesse o que mais iria machucá-la. Um fogo de artifício explodiu atrás da patela de Vicky, que soluçou e deu um tranco para trás com o cotovelo, acertando a criança bem no rosto. A garota deu um grito, um som estrangulado, partido, e quando Vicky a encarou, seu coração teve um sobressalto de repulsa. Na mesma hora, ela perdeu o controle da Triumph. O outrora belo rostinho tinha se deformado, e seus lábios esticados, agora do tamanho dos de um verme, formavam um buraco serrilhado rosa revestido por dentes que desciam até o esôfago. Sua língua era preta e seu hálito recendia a carne velha. Ela abriu a boca até ficar grande o suficiente para alguém enfiar um braço pela garganta. Então cravou os dentes no ombro de Vicky. Foi como se atingida por uma serra elétrica. A manga da camiseta de Vicky e a pele por baixo se transformaram em uma papa ensanguentada. A moto tombou para o lado direito. Acertou o chão em meio a uma chuva de faíscas douradas e escorregou pelas pedras com um ruído estridente. Vicky não soube dizer se pulara ou fora jogada, mas se deu conta de que estava fora da moto, rolando pelo chão. Ela caiu! Ela caiu! Cortem ela! Matem ela! O chão sob Vicky tremeu com os gritos da lua, como se um comboio de carretas estivesse passando. Ela estava caída de costas, com os braços abertos e a cabeça sobre as pedras. Olhou para os galões prateados das nuvens lá em cima. Levanta! Tentou avaliar a extensão dos próprios ferimentos. Não conseguia, mas sentia a perna esquerda. Levanta daí! Sentiu o lado esquerdo do quadril ralado e dolorido. Levantou a cabeça de leve e o mundo girou à sua volta de forma repentina e nauseante. Levanta, levanta! Vicky piscou e, por um segundo, o céu se encheu não de nuvens, mas de estática, um denso chuvisco de partículas pretas e brancas. Levanta logo daí! Apoiou-se nos cotovelos para se sentar e olhou para a esquerda.
A Triumph a fizera dar meia volta do círculo até uma das ruas que conduziam ao parque de diversões. Do outro lado da rotatória, viu crianças, talvez chegassem a 50, avançarem na sua direção pelo escuro em uma corrida silenciosa. Atrás delas se erguia a árvore alta, feito um edifício de 10 andares. E mais além, em algum lugar, estariam o espectro e o N. A lua a fitava com ódio lá do céu, com seu medonho olho vermelho esbugalhado. Tesoura no mendigo, tesoura na piranha. Por um segundo, porém, ela sumiu de vista igual a uma TV quando alguém troca de canal. O céu virou um caos de ruído branco. Vicky pôde até ouvir os sibilos. Levanta, pensou, e então, abruptamente, pegou-se de pé, segurando a moto pelo guidão. Pressionou o peso contra a Triumph e deu um grito no momento que uma nova onda de dor excruciante varou seu joelho e quadril esquerdos. A menininha da boca de verme fora jogada contra a porta de uma loja na esquina. Loja de fantasias do Charlie. Encostada na porta, a coisa, ou melhor, a garota, balançava a cabeça como quem tenta clarear os pensamentos. Vicky viu que o saco de anfo tinha, não se sabe como, ido parar entre seus tornozelos. Anfo, pensou Vicky. A palavra havia adquirido as características de um mantra e esticou o corpo para pegar a mochila ainda enganchada na pedaleira. Soltou-a, pendurou-a no ombro bom e passou uma das pernas por cima da Triumph. As crianças que corriam na sua direção deviam estar berrando, mas pareciam avançar em um movimento silencioso, afastando-se do círculo central coberto de neve e espalhando-se pelas pedras do calçamento. Vicky pulou em cima do pedal de partida. A Triumph tossiu e não pegou. Ela tornou a pular. Um dos canos de escapamento, agora solto e caído por cima das pedras, cuspiu uma fumaça rala, mas o motor emitiu apenas um ruído cansado e engasgado antes de morrer. Uma pedra acertou na cabeça por trás e um clarão negro explodiu atrás de seus olhos. Quando sua visão voltou ao normal, o céu se encheu de estática durante um segundo e se borrou, reconstituindo-se em nuvens e escuridão. Vicky pisou no pedal de partida. Ouviu engrenagens girarem sem engatar e perderem a força. A primeira das crianças a alcançou. Era um menino e não carregava nenhum tipo de arma. Talvez ele tivesse jogado a pedra, mas seu maxilar se escancarou, exibindo uma caverna rosada e obscena ocupada por várias fileiras de dentes. Ele grudou a boca na perna nua de Vicky. Dentes em formato de anzol furaram a carne e agarraram o músculo. Vicky gritou de dor e deu um tranco com o pé direito para se livrar do garoto. Seu calcanhar acertou o pedal de partida e o motor acordou. Ela girou o acelerador e a Triumph avançou, jogando longe o garoto. Olhando por cima do ombro esquerdo, ela disparou pela rua lateral em direção à montanha-russa do trenó e ao carrossel das renas. 20, 30, talvez 40 crianças correram pela rua em seu encalço, muitas descalças, com os tornozelos estalando nas pedras. A menina que fora projetada contra as portas da loja de fantasias do Charlie agora estava sentada. Curvando-se para a frente, estendeu a mão para a embalagem de anfo junto aos seus pés. Um clarão branco rebentou. A explosão fez um tremor e uma ondulação de calor percorrerem o ar, e Vicky pensou por um instante que a moto fosse ser arrancada do chão e lançada para longe. Todas as vitrines da rua se estilhaçaram. O clarão branco se transformou em uma gigantesca bola de fogo. A loja de fantasias do Charlie desabou sobre si mesma e desmoronou com uma avalanche de tijolos em chamas e uma nevasca de vidro em pó cintilante. O fogo se alastrou pela rua, arrebanhou umas 10 crianças como se fossem gravetos e as arremessou noite adentro. Pedras voaram do calçamento. A lua abriu a boca para dar um grito horrorizado e seu único e imenso olho se esbugalhou de fúria. Então, a onda de choque atingiu aquele céu de mentira e o fez estremecer inteiro, como uma imagem refletida em um espelho de parque de diversões. Lua, estrelas e nuvens se dissolveram até virar um campo branco de neve elétrica. A detonação se propagou rua abaixo. Prédios tremeram. Vicky inspirou uma lufada de ar queimado, fumaça de diesel e tijolo em pó. As repercussões ondulantes da explosão se acalmaram e o céu piscou e voltou a existir. A lua não parava de gritar. O som era quase tão alto e violento quanto a própria detonação.
Vicky passou chispando por uma casa de espelhos e por um museu de cera, até chegar por fim ao carrossel que girava, muito iluminado, com renas no lugar dos cavalinhos. Uma vez lá, apertou o freio e parou a moto com um cavalo de pau. Tinha os cabelos chamuscados por causa do calor da explosão, e seu coração martelava dentro do peito. Olhou para trás em direção aos destroços do que antes era a praça comercial. Precisou de alguns segundos para processar, para aceitar o que estava vendo. Primeiro uma criança, depois outra, em seguida uma terceira emergiram da fumaça e puseram-se a percorrer a rua na sua direção. Uma delas, com os cabelos chamuscados, ainda fumegava. Outras estavam sentadas pela rua. Vicky viu um menino sacudir os cabelos meticulosamente para se livrar dos cacos de vidro. Deveria ter sido arremessado contra uma parede de tijolos e todos os ossos de seu corpo deveriam ter sido pulverizados. Mas ali estava ele, pondo-se de pé, e Vicky constatou que sua mente cansada não estava de todo surpresa. As crianças atingidas pela explosão, é claro, já estavam mortas antes mesmo de a bomba ser detonada. Não estavam mais mortas agora, nem menos inclinadas a persegui-la. Vicky tirou a mochila do ombro e verificou o conteúdo. Não tinha perdido nada. Lu instalara Times em 4 dos sacos de anfo, um dos quais já fora usado. Havia mais alguns no fundo da mochila, mas sem timer. Tornou a pendurar a mochila no ombro e avançou com a moto. Passou pelo carrossel das renas e percorreu mais algumas centenas de metros até os fundos do parque e a grande montanha-russa do trenó. O brinquedo estava funcionando vazio. Os carrinhos em formato de trenós vermelhos mergulhavam e passavam rugindo sobre os trilhos. Despencavam e tornavam a subir em direção à noite. Era uma montanha-russa das antigas, toda de madeira, do tipo em voga na década de 1930. A entrada tinha o formato de uma imensa cara de Papai Noel iluminada e era preciso entrar pela boca. Vicky pegou um saco de anfo, acertou o time para dali a 5 minutos e o atirou entre os maxilares abertos do Papai Noel. Estava prestes a dar-o fora quando por acaso ergueu os olhos para a montanha-russa e viu os cadáveres mumificados. Dezenas de homens e mulheres crucificados, com a pele preta e ressequida, sem olhos, usando roupas imundas e trapos congelados. Uma mulher de polainas cor-de-rosa, obviamente saídas da década de 1980, fora despida até a cintura. Enfeites de Natal pendiam de seus mamilos furados. Um homem encarquilhado de jeans e japona grossa tinha um rosto que lembrava Jesus Cristo, mas em vez da coroa de louros, usava na cabeça uma guirlanda de azevinho. Vi que ainda estava encarando os corpos quando uma criança emergiu do escuro e plantou uma faca de cozinha na base das suas costas. O menino devia ter no máximo 10 anos, e um sorriso doce e encantador formava covinhas em suas bochechas. Estava descalço, de macacão e camisa xadrez, e tinha uma franja loura e olhos serenos que lhe davam o aspecto de um perfeito Tom Sawyer. A faca se enterrou até o cabo, rasgando o músculo, o tecido esponjoso que ficava logo abaixo, e quem sabe perfurando o intestino. Vi que sentiu uma dor diferente de qualquer outra que já houvesse experimentado, uma torção abrupta e abençoada nas tripas, e pensou com genuína surpresa. Ele acabou de me matar. Eu acabei de morrer. Tom Sawyer puxou a faca de volta e deu uma risada alegre. Seu próprio filho nunca tinha rido com prazer tão despreocupado. Ela não sabia de onde aquele menino surgira. Parecia ter simplesmente se materializado. A noite havia se adensado e fabricado uma criança. Eu quero brincar com você, disse ele. Fique aqui e brinque de tesoura no mendigo. Ela poderia ter batido nele, ter lhe dado uma cotovelada, um chute, qualquer coisa. Em vez disso, acelerou a moto e se afastou com um rugido. O menino deu um passo para o lado e ficou observando sua partida com a faca em riste, molhada e reluzindo com seu sangue. Ainda sorria, mas com expressão intrigada e a testa franzida de incompreensão, como quem se pergunta: será que eu fiz alguma coisa errada? Os times eram imprecisos. O primeiro saco de anfo havia sido acionado para disparar após o intervalo que Vicky calculara ser de 5 minutos, mas tinha levado mais de 10. Ela acertara o timer do anfo da montanha-russa do trenó exatamente para o mesmo intervalo e deveria ter tido tempo de sobra para alcançar uma distância segura. Entretanto, quando ainda estava perto, ele voou pelos ares.
O chão tem um tranco debaixo dela e pareceu ondular feito uma vaga. Foi como se o próprio ar estivesse cozinhando. Ela sorveu uma inspiração quente o bastante para queimar seus pulmões. O vento escaldante a empurrou pelos ombros e pelas costas, e a moto oscilou para a frente. Vicky sentiu uma nova e incisiva pontada de dor no abdômen, como se houvesse sido apunhalada outra vez. A montanha-russa desmoronou sobre si mesma, como uma pilha de lenha que se despedaça na fogueira. Um dos carrinhos saiu dos trilhos e voou em chamas pela noite. Um míssil flamejante que atingiu o carrossel das renas, despedaçando os animais brancos. O aço guinchou. Vicky olhou para trás a tempo de ver um cogumelo de labaredas e fumaça preta se erguer no momento que a montanha-russa do trenó ruía. Desviou os olhos, tornou a avançar com a moto e deu a volta na cabeça fumegante de uma rena de madeira com a galhada desfeita em 1000 pedaços. Cortou por outra rua lateral que acreditava levá-la de volta à rotatória e sentiu um gosto ruim na boca, cuspindo sangue. Estou morrendo, pensou com uma calma surpreendente. Ao pé da imensa roda gigante, ela diminuiu um pouco a velocidade. Era um brinquedo lindo, com 1000 luzinhas azuladas na ponta dos raios com 30 metros de comprimento. Cabines para 12 pessoas giravam lentamente, com janelas de vidro fumê e lampiões a gás acesos no interior. Vicky tirou outro saco de anfo da mochila, ativou o time para dali a mais ou menos 5 minutos e o jogou para cima. O explosivo ficou preso em um dos raios perto do eixo central. Vicky pensou na Tuffy Burney que tinha quando era pequena, na maneira como as rodas giravam e como ela adorava a luz do outono na Nova Inglaterra. Não iria voltar lá, nunca mais veria aquela luz. O sangue não parava de inundar sua boca. Ela agora estava sentada em uma poça de sangue. A sensação de punhalada na base de suas costas continuava a se repetir vezes sem conta. Só que ela não experimentava nenhuma dor no sentido convencional da palavra. Assim como no parto, era uma experiência maior do que a dor. A percepção de que algo impossível se tornava possível, de que ela estava prestes a realizar um enorme feito. Seguiu em frente e logo chegou novamente à rotatória. A loja de fantasias do Charlie, um cubo compacto de chamas no qual mal se podia reconhecer um prédio, surgiu na esquina 70, 80 metros mais à frente. O Rolls Royce estava estacionado além da imensa árvore de Natal. Vicky pôde ver o brilho de seus faróis altos sob os galhos. Sem diminuir a velocidade, foi direto para cima da árvore e fez a mochila deslizar do ombro esquerdo. Enfiou uma das mãos lá dentro e, segurando o acelerador com a outra, pescou o último saco de anfo com o timer, girou o mostrador e apertou o botão de ligar. Seu pneu dianteiro passou por cima de um meio-fio baixo de pedra e ela subiu na grama coberta de neve. A escuridão se coagulava na forma de crianças que iam surgindo à sua frente. Não teve certeza se elas iriam se mover. Talvez ficassem paradas e a forçassem a atropelá-las. Uma luz se ergueu à sua volta, um gigantesco clarão de brilho vermelho, e por um instante ela pôde ver a própria sombra, muito comprida, correr à sua frente. As crianças foram iluminadas dispostas em uma fila em zigue-zague, bonecas de pijama ensanguentado, criaturas armadas com tábuas partidas, facas, martelos, tesouras. O mundo foi tomado pelos rugidos e gritos do metal torturado. A neve rodopiou no ar e crianças foram derrubadas no chão pela onda de choque. Atrás de Vicky, a roda gigante explodiu para os lados em 2 jatos de fogo e o imenso círculo desabou das escoras e caiu direto no chão. O impacto fez tudo estremecer e tornou a transformar o céu acima da terra do Natal em uma agitação de estática. Os galhos do imenso pinheiro arranharam a noite em uma espécie de histeria, como um gigante lutando pela própria vida. Vicky passou por baixo dos galhos descontrolados. Tirou a mochila do colo e atirou-a no tronco da árvore, seu presente de Natal para Charles Talent Manx. Atrás dela, a roda gigante rolou para dentro da cidade com um ribombante arrastar de ferro em pedra. Então, feito uma moeda que perde energia após rolar por uma mesa, inclinou-se de lado e tombou por cima de 2 prédios. Depois da roda gigante caída, depois da ruína da montanha-russa do trenó, uma imensa bancada de neve se soltou dos picos da montanha alta e escura e começou a desabar nos fundos da terra do Natal.
Apesar do rugido ensurdecedor das explosões e dos prédios que desmoronavam, ainda não houvera nenhum barulho como aquele. De certa forma, aquilo era mais do que um som. Era uma vibração que penetrava até os ossos. Um jorro de neve atingiu as torres e lojinhas antiquadas atrás do parque e foram todas aniquiladas. Paredes de pedra colorida explodiram com a avalanche e foram imediatamente soterradas. Os fundos da cidade desabaram sobre si mesmos, sendo tragados por um mar revolto de neve, um maremoto profundo e abrangente o bastante para engolir a terra do Natal inteirinha. A rocha sob seus pés estremecia com tanta força que Vicky pensou se poderia se desprender do flanco da montanha e fazer o parque inteirinho mergulhar em quê? No vazio que existia além da limitada imaginação de Charlie Manx. Nos estreitos cânions das ruas cobertas por um enchente relâmpago de neve alto o suficiente para consumir tudo diante de si. Na realidade, a avalanche não atingiu a terra do Natal, mas apagou-a. Após atravessar a rotatória, Vicky viu o espectro. Coberto por uma fina camada de pó de tijolo, o carro estava com o motor ligado e seus faróis iluminavam o ar tomado por minúsculas partículas. 1 bilhão de grãos de cinza, neve e pedra rodopiando no vento quente e cheio de faíscas. Vicky viu a filha de Charlie Manx, Lori, sentada no banco do carona do Rolls Royce, olhando pela janela para a súbita escuridão. Nos últimos instantes, todas as luzes da terra do Natal tinham piscado e se apagado, e a única iluminação que restava era a estática sibilante e branca lá em cima. Wayne estava parado junto ao porta-malas aberto, contorcendo-se para lá e para cá na tentativa de se livrar de Millie, que o segurava por trás, com um dos braços em frente ao seu peito para agarrar um pedaço de sua imunda camiseta branca. A outra mão da menina empunhava a faca curva. Ela tentava erguê-la para golpeá-lo no pescoço, mas Wayne segurava seu pulso e mantinha a lâmina apontada para o chão e o próprio rosto virado para longe do fio que tentava atingi-lo. Você tem que fazer o que o papai está mandando, gritava-lhe ela. Tem que entrar no porta-malas. Já fez pirraça o suficiente. Manx estava se mexendo. Empurrara sua preciosa Lori para dentro do carro e agora percorria o chão irregular a passos largos, brandindo o martelo. Com seu casaco de legionário abotoado até o pescoço, parecia um soldado. Os músculos se contraíam nos cantos de seu maxilar. Largue-o, Millie. Não temos tempo. Vociferou para a filha. Largue-o e vamos embora. Millie cravou os dentes de verme na orelha de Wayne. O menino gritou, se debateu e deu um safanão com a cabeça, e o lóbulo da orelha se desprendeu do resto do rosto. Ele se encolheu e ao mesmo tempo fez um movimento de saca-rolhas engraçado, extraindo-se da camiseta que vestia e deixando Millie apenas com um trapo vazio e sujo de sangue. Ai, mãe! Ai, mãe! Ai! Se dita ao contrário, a frase era a mesma. Deu 2 passos correndo, escorregou na neve e caiu de 4 no meio da rua. E a poeira rodopiou no ar. E a escuridão bradou com canhonadas. Blocos de pedra caíram em cima de mais pedra. E 150 toneladas de neve, toda a neve que Charlie Manx jamais imaginara, veio desmoronando em direção a eles, arrasando tudo pela frente. Ainda em movimento, Manx estava agora a 6 passos de Wayne, com o braço já erguido para desferir o martelo na cabeça abaixada do menino. Aquele martelo fora projetado para esmigalhar crânios, e o de Wayne seria uma brincadeira de criança. Sai da minha frente, Charlie! Esgoelou-se Vicky. O deslocamento de ar causado pela moto o atingiu e ele gritou, cambaleando para trás. Então, os últimos sacos de anfo, ainda na mochila, explodiram debaixo da árvore e pareceram levar o mundo inteiro consigo. Avenida Jujuba. Um silvo agudo. Uma confusão de poeira e pequenas bolas de fogo vagando pelo ar. O mundo deslizou para dentro de um envelope de silêncio, no qual o único som era um leve chiado não muito diferente do áudio quando a programação da TV é interrompida. O tempo diminuiu a velocidade e começou a passar com a lentidão modorrenta de um xarope que escorre pelo lado de fora de uma garrafa. Vicky deslizou por essa atmosfera de ruína e viu um pedaço de árvore em chamas do tamanho de um Cadillac quicar na sua frente, parecendo se mover a menos de 1/5 da velocidade real. Na silenciosa nevasca de detritos, uma fumaça rosa rodopiante
Vicky perdeu de vista Charlie Manx e seu carro. Só apreendeu de forma distante o instante em que Wayne ficou de quatro no chão, feito um corredor que se prepara para dar a partida. Millie estava atrás dele com a faca, que agora segurava com as duas mãos. O chão estremeceu e a fez perder o equilíbrio, projetando-a de encontro à mureta de pedra na borda do precipício. Vicky serpenteou em volta de Millie, que virou a cabeça para vê-la se afastar com a boca de verme aberta em uma expressão de repulsa e raiva. As fileiras de dentes se agitavam dentro do buraco de sua garganta. Empurrou a mureta para se afastar e a construção de pedra cedeu, levando-a junto. Vicky viu a menina despencar para trás rumo ao vazio e mergulhar naquela tempestade branca de luz. Os ouvidos de Vicky apitavam. Ela pensou estar chamando o nome de Wayne. Seu filho corria para longe dela, cego e surdo, sem olhar para trás. A Triumph a levou até o lado dele. Vicky girou a cintura, estendeu o braço, segurou o filho pelo cós do short e o puxou para cima da moto atrás de si sem desacelerar. Houve tempo de sobra para isso. Tudo se movia muito silenciosa e lentamente, e ela poderia ter contado cada uma das brasas que flutuavam no ar. Seu rim perfurado reclamou com o choque desse movimento brusco da cintura, mas Vicky, que agora estava morrendo de pressa, não se deixou incomodar por isso. Chovia fogo do céu. Em algum lugar atrás dela, a neve de uma centena de invernos sufocou a terra do Natal, como um travesseiro pressionado sobre o rosto de um doente terminal. Fora gostoso ser abraçada por Luke Carmody. Senti seu cheiro de pinheiro e de oficina. E era melhor ainda ter os braços do filho de Lu à sua volta de novo, enlaçando-lhe a cintura. Naquela escuridão murmurante apocalíptica, pelo menos não havia nenhuma música de Natal. Como ela odiava músicas de Natal, sempre odiara. Outro pedaço de árvore em chamas caiu à sua direita, bateu no chão de pedras e explodiu, arremessando brasas do tamanho de pratos de jantar. Uma flecha de fogo do mesmo comprimento do braço de Vicky zuniu pelo ar e abriu sua testa logo acima da sobrancelha direita, mas ela nada sentiu. Passou sem dificuldade a quarta marcha na Triumph. Seu filho a apertou com mais força. Ela sentiu outra pontada no rim. Wayne estava espremendo a vida para fora de seu corpo, e essa era uma sensação agradável. Vicky pousou a mão nas do filho, unidas sobre seu umbigo. Afagou os pequenos nós brancos de seus dedos. Ele ainda lhe pertencia. Teve certeza disso porque sua pele continuava quente, não gelada e morta como a dos pequenos vampiros de Charlie Manx. Wayne seria seu para sempre. Ele era de ouro, e ouro não descascava. Nosferatu irrompeu da fumaça que rodopiava atrás deles. No zunzum daquele silêncio morto, Vicky escutou um rosnado inumano de ódio, engenharia precisa e articulação perfeita. Os pneus conduziam esse rugido trêmulo e estrondoso por um campo de pedras esmagadas. Os faróis dianteiros faziam a tempestade de poeira, aquela nevasca de pedrinhas, cintilar qual uma chuva de diamantes. Manx estava curvado sobre o volante, com a janela aberta. Eu vou matar você, sua piranha miserável. Vicky o escutava gritar, como se de muito longe, como um ruído produzido por uma concha do mar. Vou atropelar vocês dois. Você matou toda a minha família e eu vou matar a sua. O para-choque do espectro bateu no pneu traseiro da moto, dando-lhe um tranco. O guidão quase escapou das mãos de Vicky. Ela segurou firme. Se não fizesse isso, o pneu dianteiro iria virar com força para um dos lados. A Triumph o jogaria longe e o Rolls Royce passaria por cima deles. O para-choque do espectro bateu neles outra vez. Vicky foi empurrada para a frente com força e sua cabeça quase bateu no guidão. Quando olhou para cima, o atalho estava lá. A entrada era um breu em meio à névoa cor de algodão doce. Vicky expirou fundo e quase estremeceu de tanto alívio. A ponte estava lá e a levaria embora daquele lugar, de volta para onde ela precisava ir. À sua maneira, as sombras que a aguardavam lá dentro eram tão reconfortantes quanto a mão fresca da mãe em sua testa febril. Vicky sentiu saudades da mãe, do pai, de Lu e lamentou que eles não tivessem tido mais tempo juntos. Pareceu-lhe que todos, não só Luís, estariam à sua espera do outro lado da ponte, esperando ela descer da moto e cair nos seus braços.
A Triumph subiu na ponte com um baque e começou a chacoalhar pelas tábuas. À sua esquerda, Vicky viu os conhecidos dizeres em spray verde. 3 mal traçadas letras. Lu. O espectro subiu rugindo na ponte atrás dela. Bateu na velha Riley enferrujada e fez a bicicleta voar pelos ares. A Tuffy Bunny passou assobiando pela direita de Vicky. A neve veio rugindo atrás. Uma explosão ensurdecedora de neve que soterrou a entrada da ponte atrás deles e a tapou feito uma rolha. Sua vaca tatuada! Berrava Charlie Manx, a voz ecoando pelo grande espaço vazio. Sua puta tatuada! O para-choque do espectro bateu na roda traseira da Triumph. A moto derrapou para a direita e o ombro de Vicky atingiu a parede com tanta força que ela quase foi atirada para longe. A tábua da parede se quebrou e revelou a estática furiosa do outro lado. O atalho se sacudia e estremecia. Morcegos, mãe, disse Wayne com a voz suave, a voz de um menino menor e mais jovem. Olha só quantos morcegos! O ar se encheu dos morcegos espantados do teto. Eles começaram a rodopiar em pânico, e Vicky baixou a cabeça e passou chispando por entre eles. Um dos animais bateu no seu peito, caiu em seu colo, agitou as asas com histeria e saiu voando outra vez. Outro roçou uma das asas sedosas na lateral do seu rosto, irradiando um calor suave, secreto e feminino. Não precisa ter medo, falou para Wayne. Eles não vão machucar você. O seu nome é Bruce Wayne. Todos os morcegos aqui estão do seu lado, garoto. É mesmo. Meu nome é Bruce Wayne. Agora lembrei. Concordou o menino, como se houvesse esquecido por um tempo, e talvez tivesse esquecido mesmo. Vicky olhou para trás e viu um morcego bater no para-brisa do espectro com força suficiente para produzir uma rachadura feita uma teia de aranha, bem em frente ao rosto de Manx. Um segundo morcego se chocou contra o outro lado do para-brisa e projetou um jato de sangue e pelos. O animal ficou preso em um dos limpadores de para-brisa e pôs-se a bater freneticamente uma asa quebrada. Um terceiro e um quarto morcego atingiram o vidro, ricochetearam e saíram voando no escuro. Manx não parava de gritar, mas não de medo. Era um som de frustração. Vicky não quis escutar a outra voz dentro do carro, da menina. Não, papai, você está indo rápido demais, papai. Mas ainda assim escutou, pois todos os sons eram amplificados pelo espaço fechado da ponte. O espectro perdeu o rumo, descambou para a esquerda e o para-choque dianteiro bateu na parede e arrancou um pedaço de 1 metro que revelou a estática sibilante do outro lado. Um vazio além da imaginação. Manx deu uma guinada no volante e o espectro se projetou para o outro lado da ponte até bater na parede da direita. O barulho de tábuas rachando e partindo pareceu a saraivada de uma metralhadora. Tábuas quebravam e se despedaçavam sob o carro. Uma chuva de morcegos se abateu sobre o para-brisa e o fez desabar. Outros vieram em seguida e puseram-se a rodopiar dentro da cabine e a bater na cabeça de Manx e da filha. A garota começou a gritar e Manx soltou o volante para tentar espantar os bichos. Saiam daqui! Saiam de cima de mim, suas coisas malditas! Então, ele passou apenas a gritar sem palavras. Vicky girou o acelerador e a moto se projetou para a frente, varando toda a extensão da ponte pela escuridão fervilhante de morcegos. Seguiu rumo à saída a 80, 100, 110 por hora, zunindo feito um foguete. A dianteira do espectro desabou pelo chão da ponte e a traseira se ergueu no ar. Manx escorregou para a frente por cima do volante e soltou um uivo de terror. Não! Vicky pensou tê-lo ouvido gritar. Ou talvez tenha sido outra coisa. Quem sabe pinhão? O espectro mergulhou de cabeça na neve, num rugido branco, partindo a ponte ao meio durante a queda. O atalho pareceu se dobrar e, de repente, vi que estava correndo morro acima. A ponte desabou e as duas pontas se elevaram, como se ela tentasse se fechar igual a um livro. Um romance que chegara ao fim. Uma história que tanto o leitor quanto o escritor estavam prontos para deixar de lado. Nosferatu despencou pelo chão podre e esfarelado da ponte para dentro da luz branca enfurecida. Mergulhou 300 metros e 26 anos
e caiu tempo adentro até ir bater no rio Merrimack no ano de 1986, onde foi esmagado como uma lata de cerveja ao se chocar contra a água. O bloco do motor varou o painel de um lado a outro e se enterrou no peito de Manx, um coração de ferro de quase 200 quilos. Ele morreu com a boca cheia de óleo de motor. O corpo da criança sentada ao seu lado foi tragada pela corrente e arrastada quase até o porto de Boston. 4 dias depois, o cadáver seria encontrado com vários morcegos emaranhados nos cabelos. Vicky acelerou, 130, 150 por hora. À sua volta, morcegos afluíam da ponte para dentro da noite. Todos os seus pensamentos, lembranças, fantasias, culpas. Beijar o grande peito nu de Lu na primeira vez em que havia tirado a camisa. Andar na bicicleta de 10 marchas à sombra verde de uma tarde de agosto. Esbarrar com os nós dos dedos num carburador da Triumph enquanto tentava apertar um parafuso. Foi bom ver todos eles voarem. Vê-los todos libertos e ser libertada deles por sua vez. Livrar-se enfim de qualquer pensamento. A Triumph chegou à saída e levantou voo por alguns instantes. A moto planou pela escuridão gelada. Seu filho a abraçou com força. Os pneus bateram no chão com muita força. Vicky foi arremessada com violência contra o guidão e apontada em seu rim se transformou em uma agoniante sensação de algo se rasgando. Não deixe a moto cair, pensou ela, e começou a desacelerar depressa. O pneu dianteiro se sacudia e tremia, e a Triumph inteira ameaçava jogá-los longe e cair com eles. O motor berrava enquanto a moto quicava no chão crivado de sulcos. Vicky havia retornado à clareira na floresta de onde Manx os conduzira até a terra do Natal. Um mato roçava enlouquecido as laterais da moto. Vicky foi desacelerando cada vez mais e a moto engasgou e morreu, mas prosseguiu no embalo. Por fim, a Triumph parou na altura da linha das árvores e Vicky pôde virar a cabeça com segurança e olhar para trás. Wayne também olhou, ainda agarrado a ela com força, como se os dois estivessem correndo a quase 130 por hora. Do outro lado do descampado, ela viu o atalho e um fluxo constante de morcego e sair para a noite estrelada. Então, de forma quase suave, a entrada da ponte caiu para trás. De repente não havia nada atrás dela e desapareceu antes de bater no chão com um leve pop. Uma fraca ondulação se espalhou pelo mato alto. Sentados na moto desligada, o menino e a mãe encaravam a cena. Morcegos piavam baixinho no escuro. Vicky sentia a mente muito relaxada. Não tinha certeza se restava grande coisa lá dentro agora a não ser amor, e isso bastava. Pisou no pedal de partida com o calcanhar. A Triumph suspirou, desolada. Vicky tentou outra vez. Sentiu os órgãos se rasgarem dentro do corpo e cuspiu mais sangue. Tentou uma terceira vez. O pedal quase se recusou a baixar e a moto não emitiu som algum. — Mamãe, o que houve com a moto? Perguntou Wayne com sua voz nova e suave de menino pequeno. Vicky sacudiu a moto entre as pernas para frente e para trás. A Triumph apenas emitiu um leve rangido. Ela então entendeu e deu uma risada seca, fraca, mas sincera. Acabou a gasolina.